Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje temos o prazer de voltar a falar sobre o estágio em ambiente controlado, que está na moda na OCPCA neste momento. Vamos ter então a segunda edição do EAC 2025 e em tempo recorde fecharam as inscrições. Claro, trouxe muitas reclamações por parte de muitos membros e, claro, tivemos já a explicar-lhes que era normal que assim acontecesse, porque nós temos cerca de 3.000 estagiários em condições de avançar para o estágio e quase 10.000 a preparar-se para ser admitidos e para avançar. Logo, os números vão aumentando, mas a ordem não está parada. São vários os protocolos que estão a ser assinados com universidades, com o propósito de assegurar que os finalistas dessas universidades, tão logo esses estágios comecem e entrem em vigor, se avance e se consiga naturalmente, esses finalistas fazem o estágio na sua própria universidade e não precisam de vir à OCPCA fazer o estágio. E assim, aumenta-se a capacidade de atendimento e o número de estágios aumenta porque na OCPCA a capacidade para estágios e nas edições são limitadas. Naturalmente que o incansável professor Santos e a super professora Joana tudo têm feito e naturalmente com o apoio do Conselho Diretivo e da gestão da Ordem para atender e a continuar o excelente trabalho que têm feito já há muitos anos, Dr. Santos, desde 2018. Sim, desde 2018. Mais de 4.000 estagiários já passaram por ali e todos com a professora Joana e o professor Santos como coordenadores. E uma coisa muito importante, muitos deles fizeram estágio, foram a exame e passaram de primeira. Naturalmente que ainda há aqueles que vão fazendo, mas é como a professora Joana disse na entrevista anterior, que o esforço, a dedicação e a preparação são preponderantes para poder passar no exame e por isso é que ainda há o preparatório. Portanto, estudem, mas hoje vamos falar do estágio em ambiente controlado, que é o mecanismo que a OCPCA encontrou para simplificar processos e acelerar a entrada de novos membros à Ordem, porque ao abrir os estatutos só existia o estágio em ambiente real e com o estágio em ambiente real são 3 anos, acompanhado por um patrono e numa empresa certificada pela OCPCA e um estágio a ser acompanhado pela OCPCA. Percebeu-se que muitos dos que têm da universidade não têm a componente prática e não sabiam naturalmente tratar do dia-a-dia da contabilidade e fez-se o estágio em ambiente controlado, que é um processo em que acompanham a vida de uma empresa desde a sua constituição até a sua extinção, se necessário, e o dia-a-dia da contabilidade tratado. E são esses os nossos heróis, o professor António Santos, a professora Joana e todos os formadores do EAC, porque não trabalham sozinhos, que tornam tudo isto uma realidade. Também connosco está, que já foi estagiário, agora é monitor, Noami Lunguilo Capitão João, a quem vamos saudar primeiro, Dr. Noami Lunguilo Capitão João, monitor do EAC. Também connosco está Danilson Coutinho, ele que também tem uma experiência positiva com o estágio e que é em ambiente controlado, que, como eu dizia, faz-se em apenas 8 meses e não em 3 anos, e tem uma componente prática muito rica, que muitos contabilistas que tiveram que levar porrada no dia-a-dia para aprender, dizem que têm uma inveja positiva do pessoal que faz o EAC. Danilson Coutinho, bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Dr. Joel. Muito obrigado e saudações extensivas a todos os ouvintes e a todos os colegas de painel.
Muito bem. E claro, não podíamos deixar o professor António Santos, um dos coordenadores do EAC. Doutor Santos, muitíssimo bom dia. É sempre uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso Contas na Hora. Bom dia, especialmente a todos os ouvintes da LAC, membros e estagiários da OCPCA. E, mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez na presença de todos os ouvintes da Rádio LAC. Muito bem, professor Santos, vamos começar então por trazer o aspecto ligado a esta novidade que se está a explicar a todos os membros do EAC, que está na moda, a segunda edição 2025, cujas inscrições encerraram em tempo recorde. É uma coisa que demonstra naturalmente o interesse que os próprios candidatos têm. Foram encerradas as inscrições para a segunda edição do Estágio em Ambiente Controlado 2025, EAC. Encerraram mais cedo por termos atingido o número máximo de inscritos para uma edição do EAC. A coordenação do EAC está a trabalhar dedicadamente para que, tão logo encerre a primeira edição de 2025, sejam abertas as inscrições para uma nova edição e, claro, encontrar outras soluções para atender o máximo de candidatos possíveis. Mas, para já, inscrições encerradas e muitas são as reclamações que estamos a receber, cabindo ao CUNEN, de que eu estava a aguardar até dia 9, vocês encerraram, ainda falta muito, porque é que encerraram? E aqui, ninguém melhor que o professor Santos para começar por dar esse esclarecimento. Professor Santos, então, o que é que está na origem deste encerramento em tempo recorde? Quantas vagas foram nesta segunda edição? Quantas foram na primeira? E por que é que só temos este número de vagas? Pronto, primeiro aqui, pedir aqui uma desculpa aos estagiários que possivelmente tinham ainda intenções de desculpa nesse sentido, e depois dizer aqui que, dar um exemplo, nós encerramos as inscrições antecipadamente porque o número que nós queríamos como inscrito nessa edição já atingiu os 700, porque nós tivemos uma edição em que nós tivemos inscrito 1000 estagiários. Esta edição não correu nas condições que nós queríamos em termos de produto final ou produto acabado ou em termos de formatação, porque a nossa capacidade instalada na academia não conseguiu cobrir 1000 estagiários em termos daquilo que é, porque o estágio é realizado no modo online, mas tem um modo presencial, em que os estagiários vêm depois cá durante 1 ou 2 semanas fazerem os lançamentos decorrente das sessões que tiveram no ambiente online, e é necessário nós termos a capacidade de receber esse número de estagiários. E quando nós realizamos esse estágio com mais de 1000 estagiários, nós não tivemos capacidade instalada para receber esses 1000 estagiários e poderem trabalhar aqui à vontade na academia em termos de lançamento. Porque as capacidades das nossas salas são um bocadinho limitadas. Nossas salas, por exemplo, nós temos 3 salas disponíveis e que só tem uma capacidade de cada sala de 50 estagiários. Então, aí possibilitou, não tem nada a ver com os formadores, mas também é só dizer que nós estamos a prever já soluções, estamos a prever tentar abrir uma nova edição a decorrer o fim desta edição que está a decorrer. Esta edição que está a decorrer termina já o primeiro semestre, próximo mês, e vamos ver aí as condições de mais cedo possível abrir novamente as inscrições. Só foi mesmo por causa disso, é por causa da capacidade instalada que nós temos na academia, a prever já que não aconteceu os riscos que tivemos em relação à edição anterior, e então damos por terminado já essa inscrição e também já estamos aqui em termos internos planear as turmas e os formadores para então arrancarmos com esta edição. Aqui recomendar, o problema aqui de nós termos muitos inscritos que atualmente estão à espera da inscrição, que já passaram pela comissão de inscrição, tem a ver também com o tempo de paragem que nós tivemos. Nós tivemos o tempo de paragem durante o Covid, tivemos também agora o tempo de paragem com várias turbulências que a própria ordem passou em alguns processos. Isso levou que o estágio estivesse parado e criou então aqui um congestionamento. Muitos elementos estão à espera para ser escritos. Mas agora, como já começamos a funcionar normalmente, eu acho que com essas dificuldades vão ser ultrapassadas futuramente. Muito obrigado, professor Santos. Quantos inscritos agora nessa edição? Estamos em 750 inscritos para esta edição. Se não houver desistência e em termos de inscrição do pessoal que já se inscreveu, se não houver nenhuma desistência, então estamos com 750. Ok, 750 inscritos é o que nós temos e temos de um universo, não é, de 3.000 e
Naturalmente, quando se fizer aqueles 7 mil que estão a aguardar por avaliação, o número só vai crescer. Daí o professor Santos dizer que a coordenação e a direção da ordem não estão parados e já estão a ver como melhorar. Mas também é importante explicar aos membros, como o professor Santos disse bem, da paragem e do apetrechamento que foi feito na ordem, com mais computadores, aumentar a capacidade. Isso tudo custa dinheiro e o dinheiro da ordem não é ilimitado. Naturalmente que há coisas que têm que ser feitas, recursos vão ter que ser encontrados, soluções estão a ser trabalhadas, mas de momento são as condições que temos e vamos dizer que temos muito mais máquinas, estamos com máquinas novas, mas é necessário naturalmente aumentar a capacidade, mas as salas não permitem. Sei que está-se a trabalhar para se voltar a ter a vivenda à frente da ordem. Se isso acontecer conforme previsto, que voltou a estar disponível, depois de termos lá perdido, se isso acontecer, professor Santos, acredita que aumenta a capacidade ou nem por isso? Se isso acontecer e pudermos aqui libertar algumas salas e introduzirmos em alguma sala em sistemas informáticos, aí sim podemos aqui aumentar a capacidade. Com a vivenda ali à frente, aumenta a capacidade ou nem por isso? Aumenta a capacidade porque se vamos deslocar alguns recursos que estão aqui para outra vivenda e pode libertar aqui uma sala, possivelmente, para poder aumentarmos então a capacidade da própria academia. Muito bem, professor Santos, muito obrigado. Agora vamos falar um pouco sobre esta, já nos explicou que estão 750 inscritos neste momento. Esta é a segunda edição no ano. Quantos inscritos tivemos na primeira edição do ano e, como diz, está a decorrer, quando é que termina esta primeira edição do ano do EAC? Nesta edição que está a decorrer, nós temos 600 e tal estagiários, que está agora a decorrer. Vamos agora fazer o balanço no primeiro semestre, que está para acabar já no final do próximo mês. Vamos fazer o balanço para ver quem desistiu, quem continua, e depois reorganizarmos para o início do segundo semestre. Pode haver aqui a possibilidade ainda podermos receber alguns estagiários que já fizeram o primeiro semestre e que por várias razões não avançaram para o segundo semestre e querem retomar o estágio. Nós damos esse processo quando terminamos um semestre para outro. Nós chamamos esses estagiários, têm cativos, quer dizer, cativaram o estágio devido a vários problemas que tiveram e não conseguiram arrancar o primeiro semestre. Vamos ver se o número pode aumentar ou não e depois então do segundo semestre, lá para meados de maio, mais ou menos maio e abril, essa edição terminam, essas pessoas estarão então nessa altura a preparar para a defesa dos relatórios finais e poderem então depois fazerem um preparatório para exame. Quer dizer, há possibilidades ainda vermos como é que as condições vão estar neste momento, há possibilidade ainda que no início do próximo ano já arrancarmos com uma nova inscrição. Muito bem, e também já falta muito pouco, né? Para o início do próximo ano, daqui a meses, não é? Já estamos a falar de janeiro, fevereiro. Então, há então aqui a abertura para, dentro de 3 meses, arrancar com uma nova inscrição. Aqui a nota do professor Santos, sem desprimor de estar a ver outras medidas adicionais para aumentar a capacidade e o número de inscritos subir. Mas mesmo assim é importante avisar os membros, estamos a falar de cerca de um universo de 10 mil, mesmo que a gente aumente muito a capacidade, vai para 1.500, 2.000, ainda assim vai ficar gente de fora. Conselho, sempre que abrir inscrições, prepare as suas condições e avance, porque lembre-se que existe um número, como disse o professor Santos, um engarrafamento, e quanto a procura é maior que a oferta, e aqueles que estiverem preparados e se inscreverem primeiro, ficam com as vagas. Então, também é importante dizer que a inércia que houve à volta da ordem, durante o tempo que ficou parada, os membros foram relaxando e hoje a coisa está a arrancar e está a arrancar com muita força. Então, deixar para depois aqui na ordem não é muito bom. Não deixe nada para o último dia, mesmo que lhe disserem que são 30 dias, faça tudo para se inscrever quanto antes, para que as vagas não se esgotem. Também, professor Santos, sobre esta segunda edição dos 750, que vai agora arrancar, quando é que de facto arranca? Quando é que as turmas e tudo vai estar na área privada? Para quando as informações? Né? Sabemos que as inscrições iam até dia 1 ou 9 de novembro e só ali é que as informações iam parar. Agora, quem soube mais cedo, como é que está a ver essa situação e para quando, efetivamente, acredita que vai começar de facto esse estágio? Sabemos que são 8 meses, queremos ter assim mais alguns elementos.
Nós, no planeamento que nós fizemos anteriormente, a nossa intenção foi sempre, assim que esta edição que está a decorrer entrasse no final do primeiro semestre, a outra edição arrancava, que é esta edição que se escreveu agora, arrancada. Então, a edição que está a decorrer agora tem a finalização do primeiro semestre logo na primeira quinzena do próximo mês, que é o mês de novembro. Vamos ver como é que decorre. E a partir daí, talvez na segunda quinzena do mês de novembro, se não houver aqui turbulência no nosso planeamento, poderemos então já arrancar com essa edição. Neste momento, estamos a formalizar e a convidar formadores para pegarem essa nova edição e depois disso, então, constituirmos as turmas e arrancarmos logo. Quer dizer que na segunda quinzena de novembro, esta edição, que é a segunda, 2025, poderá arrancar. Deverão aguardar então até finais da segunda quinzena para ter tudo na área privada. Sim. As turmas e tudo, é tudo informado via área privada, não precisa Santos. Exatamente. Ok, então essa é a promessa já na segunda quinzena de novembro. Este EAC, professor Santos, gostávamos de ter aqui esta indicação. Como eu explicava, é uma versão que a Ordem criou para acelerar a entrada de novos membros, porque o número de empresas é largamente superior, tendo em conta o número de empresas que a AGT tem, é um contabilista para 130 empresas, e não é possível. Agora, com esses números de contabilistas que vão subindo, naturalmente que vamos melhorando estes indicadores e vamos avançar. Mas agora, olhando para isso, o que é afinal, professor, na sua perspectiva, o EAC? Quanto tempo dura? Qual é a componente formativa? Quais são as cadeiras que eles vêm? Poderia, por favor, resumidamente explicar o que é o estágio em ambiente controlado, como funciona, etc, etc. E quais as vantagens dele em comparação com o estágio em ambiente real? Antes de explanar sobre a situação do estágio em ambiente controlado, queria só aqui dizer aos ouvintes que recentemente, no Congresso Internacional de Contabilidade que decorreu no ISAF, eu tive aqui o privilégio de falar com alguém que está na organização de estágio em Moçambique. Lá não se chama estágio em ambiente controlado, mas chama-se simulação empresarial. Nós tivemos aqui um contato com este elemento e notamos que também em Moçambique se realiza esse processo, tem um outro nome, chama-se simulação empresarial. Agora, indo aqui um bocadinho no estágio, o estágio foi aqui estabelecido com os critérios que estão definidos pelo IFAC. Quem não conhece o IFAC é o organismo internacional que emite aqui normas, ou a Federação Internacional de Contabilistas. Indo aqui naquilo que é a IES, que é International Education Standard, que é uma norma que a nível global estabelece aquelas pessoas que querem ser aspirante a contabilista ou querem ser depois profissionais de contabilidade. E normalmente esse desenvolvimento começa a partir do momento em que alguém escolhe ter uma licenciatura em contabilidade ou em gestão, em ciências que estão diretamente ligadas àquilo que é a formação profissional de um contabilista, e durante a sua licenciatura eles adquirem as competências académicas, e essas competências académicas vão através das cadeiras que normalmente dão na faculdade, que são as cadeiras de contabilidade financeira, contabilidade de gestão, que tem a ver com analítica, de finanças e gestão financeira, as cadeiras de fiscalidade e depois auditoria, governance e também aqui controle interno, ambientes de negócio e economia. São várias cadeiras que fazem parte daquilo que é programa curricular de um curso de contabilidade. Embora que as faculdades podem ter outras opções para diferenciar uma faculdade em outra em termos de programa de licenciatura, depois de adquirir essas competências, que são competências académicas, é necessário que o aspirante a membro da ordem ou aspirante a contabilista adquira então as competências profissionais ou aquilo que nós dizemos as competências técnicas. Essas competências técnicas são adquiridas aqui durante o estágio. É bom nós avisarmos aqui aos nossos futuros estagiários ou às pessoas que normalmente perguntam o que é o estágio. O estágio em si não é uma formação, tá? Nós não damos o estágio no sentido do indivíduo vir aqui adquirir uma formação em contabilidade, porque esta formação em contabilidade ele já teve durante a sua licenciatura. O que nós transmitimos aqui são as competências técnicas, e essas competências técnicas passam por um processo de 10 meses,
Normalmente, a ordem tem duas modalidades de estágio. Tem o estágio em ambiente real, que a durabilidade desse estágio são 2 anos, mas que dificilmente tem aqui substancialmente um sucesso. Está definido naquilo que são os estatutos da OCPCA. Nós encurtamos isso na mesma forma em que tivéssemos a fazer um estágio em ambiente real de 2 anos. É preciso saber que o nosso estágio, além de ser 10 meses, tem uma duração em relação a horas, tem uma duração de 256 horas, que equivale aqui em 64 sessões de 4 horas. E depois ainda o estagiário vai consumir, fora do ambiente de estágio real, mais 700 horas no total. Essas 700 horas que vão complementar o estágio têm a ver com autoestudo, realização de tarefas individuais, em que nós aqui temos várias tarefas inseridas no estágio, temos algumas operações especiais e outras tarefas que normalmente os nossos estagiários têm aqui a probabilidade de poderem fazer uma investigação daquilo que são as normas contabilísticas, daquilo que são as deduções fiscais e outras componentes que têm a ver com o curso de contabilidade. Por isso tem essa durabilidade de 700 horas autónomas, é nesse sentido de poder então ter aqui um processo que permite fazer investigação em vários modelos ou em várias disciplinas que não tiveram a convivência durante a sua licenciatura. Por isso, o estágio ele é muito desenvolvido. Numa primeira parte, é só a consolidação dos conhecimentos mínimos que são adquiridos na faculdade. Numa segunda parte, entramos então naquilo que é o programa, o planeamento do próprio estágio, que decorre em 2 modelos de empresa. Nós temos o primeiro modelo de empresa, que é uma sociedade por cota, depois passamos para o segundo modelo, que acontece no segundo semestre, que é já uma sociedade anónima. Só para dizer, na primeira e na segunda parte, nós consumimos 56 horas para a consolidação do conhecimento e depois temos 72 horas que decorre o primeiro semestre, 56 horas para a consolidação do conhecimento e 72 horas para aquilo que é o planeamento organizacional. E depois ainda temos, no segundo semestre, a terceira parte, que consome aí 128 horas, que vai já desde a preparação do relatório final, que é esse relatório final depois que permite o nosso estagiário apresentar-se num júri para poder então aqui ser avaliado e passar no estágio com mérito ou com uma avaliação positiva. Muito obrigado, professor Santos. Vamos agora a professora Joana, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao Contas na Hora, mais uma edição. Muito bom dia, Joel. É sempre uma honra poder participar em mais um Contas na Hora. Professora Joana, a primeira pergunta que fazemos é qual a diferença entre o estágio em ambiente real e o estágio em ambiente controlado? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Bom, é uma pergunta muito interessante, Joel, muito obrigado. E eu gostava de esclarecer que, ao contrário do que se costuma muito dizer por aí, o EAC, portanto, o estágio em ambiente controlado, não é obrigatório para uma pessoa ser contabilista certificada pela OCPCA. O que é obrigatório, segundo os estatutos, é fazer um estágio. E esse estágio deve ser feito numa empresa com um membro, que é o que será o patrono, portanto, um membro da OCPCA, que será o patrono. O estagiário ficará a trabalhar nessa empresa durante um período de 2 anos e o patrono será a pessoa que irá acompanhar o estagiário. Isto é o chamado estágio em ambiente real. É um estágio, portanto, e é o que está no estatuto. O estatuto não diz se é ambiente real ou ambiente controlado, diz é que o patrono, portanto, que o candidato, a contabilista, tem que fazer um estágio. Ora, o que é que acontece e qual é que tem sido a realidade? É que muitas vezes é complicado para os candidatos, e são muitos candidatos que nós temos, a contabilistas. É muito complicado para os candidatos terem que arranjar uma empresa, depois a empresa tem que ter um contabilista, portanto, que é membro já há um conjunto de anos mínimo, quer dizer, não pode ser uma pessoa que se tornou contabilista há 1 ano atrás, portanto, existe aqui um período mínimo de experiência que o patrono tem que ter, e isso torna muitas vezes, dificulta a vida dos candidatos, muitas vezes o ter que arranjar empresas, portanto, ter que arranjar patronos, porque nós sabemos que na realidade do dia-a-dia de hoje, nem sempre as empresas estão dispostas a aceitar estagiários,
nem sempre os contabilistas de empresas estão dispostos a aceitar estagiários para terem que acompanhar. Ora, pensando nisso, é que a Ordem desenvolveu uma modalidade de estágio que é o estágio em ambiente controlado. Basicamente, o que é que tem o estágio em ambiente controlado? O estagiário, portanto, em vez de procurar uma empresa, está sob a alçada do CPCA e vai trabalhar num ambiente simulado. O que é que nós fazemos? No estágio em ambiente controlado, o estagiário cria uma empresa, não é? Trabalha em grupo, cria uma empresa e faz toda a contabilidade da empresa durante 2 exercícios económicos. Portanto, basicamente o que ele faz é simulação do que seria se estivesse a trabalhar numa empresa real. As vantagens é que nós controlamos o timing, as nossas empresas, os estagiários em pouco tempo conseguem fazer muita coisa, isto permite com que o período de estágio seja reduzido para 12 meses, portanto cerca de 1 ano, em vez dos 2 anos que são obrigatórios quando o candidato faz o estágio em ambiente real. Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é que de facto é mais fácil, como nós conseguimos simular com bastante aproximação à realidade, o ambiente da contabilidade, da área de contabilidade de uma empresa, portanto, permite ao candidato adquirir o aprendizado que adquiria numa empresa em menos tempo e também nos permite a nós ter um melhor controle de qual é que é o efetivo aprendizado do candidato. As desvantagens em relação ao estágio em ambiente real é que eventualmente é tudo simulado. Uma coisa é o estagiário estar numa empresa real, sentir a pressão real do que é o mercado de trabalho, do que é a AGT, o Ministério das Finanças, do que é entregar valor para os acionistas, do que é elaborar relatórios financeiros. Portanto, nós tentamos muito reproduzir todo esse ambiente no estágio em ambiente controlado, mas cá está, não deixa de ser uma simulação e eventualmente um ambiente real tem sempre toda uma conjuntura que, por muito que a gente tente, não conseguimos fazer no ambiente controlado. Contudo, nós mesmo assim temos melhorado, a nossa equipa já tem bastante experiência e o feedback dos estagiários, que estão depois a trabalhar nas empresas, é que muito do trabalho que conseguem fazer nas empresas deve-se àquilo que aprenderam no EAC. Portanto, eu acredito que o EAC, apesar de ser um ambiente simulado, como os estagiários, portanto, fazem todas as atividades que fariam numa empresa, registram o pacto social, portanto, elaboram um pacto social, um contrato de sociedade, fazem o registro inicial da empresa, vão fazendo todos aqueles registros, vão recebendo documentos e vão registando os documentos, fazem fechos mensais com a entrega das declarações à AGT, pagam também os impostos mensais, fazem as regularizações, fazem 2 fechos de contas com todas as regularizações que têm que se fazer de final de exercício, elaboram 2 relatórios e contas, o que também eu penso que é bastante útil para eles, que acabam por fazer também pequena análise económico-financeira. Eu penso que mesmo assim o feedback que nós temos tido de muitos e muitos estagiários é que de facto no EAC conseguiram de facto uma experiência muito interessante e que tem sido uma mais-valia para o mercado de trabalho. Quantos estagiários já passaram pela Ordem desde 2018 e quantos formandos que mais a marcaram? Eu não sei exatamente o número de estagiários que já passaram pela Ordem, mas penso que temos umas largas centenas de estagiários que já passaram pela Ordem, já passaram pelo Dr. Santos, já passaram por mim, portanto, com quem eu já me sentei a validar os seus trabalhos, a dar apoio quando faziam os lançamentos, portanto, a dar apoio na validação dos documentos, etc, etc. Portanto, penso que temos umas largas centenas. Aliás, o número de estagiários que têm ido a exame, que foi ao último exame, eram mais de 2.000, mostra de facto que nós temos trabalhado muito e que há de facto alguns milhares de estagiários que já passaram pela Ordem. Bom, quais os formandos que mais a marcaram? Não quero estar aqui a dizer nomes, sob pena de não ferir suscetibilidades, mas eu penso que há vários que me marcaram. Aliás, eu sinto-me sempre muito satisfeita porque quando entro nas redes sociais vejo muitas vezes antigos estagiários meus que agora são membros da Ordem
que publicitam, que estão a fazer bons trabalhos de consultoria, que estão a ocupar bons cargos, estão a evoluir, dão formação a novos estagiários, acho muito interessante. Há membros atualmente que foram meus estagiários no passado e que de facto atualmente se dedicam, para além de terem as suas empresas de contabilidade e de contabilidade, consultoria fiscal, e que são bem falados no mercado, têm boa reputação no mercado, são conhecidos no mundo dos contabilistas e estagiários, dão-me muito orgulho saber que eles de facto foram meus formandos e que eu de certa maneira contribuí para a sua evolução, não é? Para terem chegado onde chegaram. Portanto, e gosto muito de ver que eles também se dedicam a ajudar os atuais candidatos e que ainda estão no início e a meio do seu percurso para se virem a tornar membros efetivos e contabilistas certificados. Pronto, eu não vou dar aqui nomes, porque também, como digo, são muitos que me marcaram, mas penso que há vários e que sim, e que me deixam de facto muito satisfeita e muito orgulhosa de ver que eles de facto não só conseguiram aproveitar o aprendizado do estágio para de facto evoluírem mais, mas que eu também fiz parte, não é? E de certa maneira ajudei-os a chegar onde chegaram. Mais ainda, gostava até de dizer que alguns dos atuais membros dos órgãos sociais da Ordem foram meus estagiários no passado. Mais orgulhosa uma professora fica. Professora Joana, a sua tese de doutoramento é sobre o estágio em ambiente controlado. Qual foi a avaliação que teve e que aspectos abordou? E uma curiosidade, o que é que a levou a escolher este tema? Ora, foi assim, portanto, eu quando me candidatei ao meu doutoramento em 2018, tinha acabado de ter a primeira turma do estágio, a primeira edição de estágio, não é? Estava mesmo a acabar quando eu entrei no meu doutoramento. O meu doutoramento é em gestão, na especialização de contabilidade. Portanto, eu na altura quis fazer um trabalho que achei que pudesse ser útil, porque passei mais uma tese que está aí arquivada na Biblioteca Nacional e que ninguém a lê. Eu achei que não queria que o meu trabalho fosse de facto isso, eu quero que o meu trabalho contribua para alguma coisa. E eu, de facto, na altura estava muito envolvida no estágio, basicamente eu estava envolvida a 100% no estágio, não fazia mais nada, tinha várias turmas de estágio, coordenava outras turmas de estágio, ainda dava apoio em outras instituições onde se estava a dar o estágio e achei que a melhor maneira, até para tornar o doutoramento mais interessante, seria usar o estágio como projeto para elaborar a minha tese de doutoramento. Portanto, basicamente o que é que eu fiz? O que fiz na minha tese foi, peguei nos meus estagiários de uma das edições que estava a decorrer no momento e fiz um estudo experimental com eles. Em algumas turmas eu organizei, dei umas aulas especiais para esses estagiários e nos outros dei as aulas e o programa curricular normal dos estagiários, fiz um teste antes, fiz um teste depois, para comparar as turmas que tinham tido as aulas especiais e as turmas que não tinham tido essas aulas especiais. No final, depois de ter recolhido todos os dados, eu organizei uma masterclass com todos eles para lhes explicar que tinham sido alvo de um estudo experimental para elaborar a minha tese de doutoramento, portanto, e foi de facto um projeto muito interessante, deu-me imenso trabalho, é verdade, deu-me imenso trabalho, mas foi de facto um projeto muito interessante. O que é que me levou a escolher este tema? Bom, de facto, na altura, quando eu me inscrevi na tese de doutoramento, a minha vida era o estágio. A primeira edição tinha terminado, a primeira edição do estágio, estava a começar a segunda, pouco tempo depois, portanto, na altura eu ainda trabalhava no ISAF, na altura só havia 3 instituições que tinham estágio, era o ISAF, a Lusíada de Luanda e o ISPT, o Instituto Superior Politécnico Tocoísta, e pouco depois de eu ter começado o meu doutoramento foi quando abriu a Academia ao CPCA. Portanto, e eu, além de trabalhar no ISAF, também fui dar apoio aos formadores e aos estagiários da Academia ao CPCA. E claro que, na altura, portanto, eu vivia a 100% para o estágio, vivia o estágio de manhã à noite, era a minha vida profissional, basicamente baseava-se no estágio. E quando comecei a pensar no que é que havia de ser o meu projeto de tese de doutoramento, logicamente tem que ser qualquer coisa relacionada com o estágio, porque o estágio é a minha vida, é o que eu faço no momento. Eu sentia que, de facto, até pela própria forma como os alunos se manifestavam, os estagiários, que de facto o estágio estava a ajudar, estava a criar valor nos futuros membros, nos futuros contabilistas, portanto, e sentia que de facto o que eu tenho que fazer com a minha tese, já que vou ter que fazer uma tese, senão não vou conseguir ter o grau de doutora, portanto, eu quero fazer algo aqui com o estágio de maneira a poder melhorar o estágio e a poder
acrescentar mais valor aos futuros membros e à própria ordem assim. Portanto, foi o que me motivou para escolher este tema. Hoje, felizmente, a minha tese já está pronta. Eu defendia no dia 1 de julho, agora de 2025, e obtive aprovado com distinção. Os júris gostaram imenso da minha tese, acharam também muito interessante eu ter feito o trabalho neste ambiente de Angola, não é? Eles estão mais habituados a estudos em Portugal. Pronto, eu gostava de relembrar que, apesar do meu projeto ter sido os estagiários aqui em Angola, eu fiz a tese numa universidade portuguesa, no ISCTE, e eles não estão tão habituados. Agora já começam a ter, porque eles têm vários alunos angolanos, mas não tem sido muito hábito haver uma aluna portuguesa a fazer de facto um trabalho sobre os próprios alunos, os estagiários, os alunos de contabilidade angolanos. Os júris gostaram bastante do trabalho, até me deram sugestões dos estudos que eu poderei fazer e que espero vir a fazer, até com o apoio da Ordem. Portanto, há alguns estudos de investigação que poderemos continuar a fazer no sentido de melhorar o nosso estágio em ambiente controlado e melhorar a qualidade dos nossos membros e dar melhor nome à Ordem. Obrigado, Sra. Joana. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Contas na Hora. Sempre que existir algum problema, quer seja em sede de portal, quer seja em sede de internet, pagamentos bancários, alguma coisa, o importante é sempre evidências. Print screen, faz uma foto, faz uma compilação e o primeiro passo é sempre ir à repartição fiscal do domicílio e dizer, olha, eu estou a tentar fazer isto desde o dia X e não funciona. E cada processo deve ser analisado casuisticamente. Sempre que nós detectamos que a falha é nossa, nós devemos assumir esse erro e sim. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Vamos agora ouvir o testemunho daqueles que já beneficiaram, começar pelo Noami Lungilo, Capitão João, ele que agora é monitor desse estágio, já passou pelo estágio. Doutor Capitão, podia, por favor, clarificar como foi a sua experiência no EAC? O que é que muitos são jovens que dizem que há gente que vem das melhores universidades do mundo dispensa esse estágio? Acredita que, vindo de universidades, estão de facto preparados e dispensam o estágio, ou a sua experiência com o estágio foi diferente e deu-lhe algumas valências que de facto não tem como ver na universidade? Como nos poderia clarificar a sua experiência? Primeiramente, doutor João, gostaria aqui de saudar o vasto auditório da Rádio Like e agradecer pelo convite que foi formulado. Quando o término da minha formação superior, sinceramente, tive uma perspectiva que não era necessário passar pela academia da OCPCA. Entanto, tinha um entendimento meio vago daquilo que era a contabilidade e, por alguma razão, acabei por parar na academia da OCPCA e notei que realmente a academia é necessária, pois nos fornece algumas ferramentas que realmente as faculdades não disponibilizam nos dias de hoje. Um exemplo muito prático é que nós, na faculdade, temos tido aquilo que é o conteúdo programático que é fornecido pelas instituições, que de alguma forma não dão aquele suporte necessário em termos de competências para que possamos exercer a função de contabilista. Já a academia, aqui temos as orientações dos nossos patronos, também são conhecidos como formadores, e temos aqui os monitores que auxiliam. A ideia da academia, como sendo o estágio do IAC, temos aqui um conjunto de conteúdos que visam auxiliar todos aqueles que têm a intenção de exercer a função de contabilista, é adquirir toda a informação necessária, tal como disse o Dr. Santos, as mínimas, de modo a sair da academia com uma visão
ampliada com aquela experiência fornecida pelos patronos, de modo a exercer atividade sem transtornos avultados. Muito bem, então acabou percebendo na academia que no estágio em ambiente controlado tinha componente prática que na universidade era inexistente ou pelo menos insuficiente, certo? Certo. Vinha de que universidade já agora? Passe a publicidade. Formei-me na faculdade do SPOCA, Instituto Superior Politécnico do Kazanga. Exatamente. Muito bem, então passe aqui a publicidade deste aspecto e destas vantagens. E agora como monitor, como é que chega a monitor e como está a ser a sua experiência? Certo. Inicialmente não foi necessário, primeiramente, fazer o estágio para ser um monitor. Não era uma condição sine qua non, bastava ter a formação superior em gestão, contabilidade ou áreas afins, no sentido de ser monitor aqui na academia da OCPCA. Eu fui monitor por um tempo, fui adquirindo a experiência, só assim fiz a transição, fazendo também o estágio, de modo a obter a carteira profissional de contabilista. Logo, na condição de monitor, eu pude perceber que realmente a Ordem dos Contabilistas, em particular aqui a Academia da OCPCA, formulou aquilo que é necessário para um contabilista. Num processo de 10 meses, o candidato inscrito na academia é capaz de adquirir as condições necessárias para que possa executar a atividade de contabilista. Esse processo só é demorado quando a pessoa não se aplica e não tem aquilo que é o objetivo primário, que é a obtenção da sua carteira profissional. Muito obrigado, nome Lunguilo Capitão João. Vamos também ouvir aqui Denilson Coutinho, ele também tem essa experiência com o estágio e naturalmente gostava de partilhá-la connosco. Denilson, qual foi a edição do estágio em que participou, ou que está a participar? Qual é a sua experiência? Também tinha a ideia de que se calhar era desnecessário frequentar o EAC e que devia ir direto para o exame, ou compreendeu que os contabilistas, tal como os médicos, enquanto um trata de vidas humanas, outro trata de vidas de empresas, né? E quem trata de vidas ou aprende como é que a vida funciona na prática ou vai matar. Então, qual foi a sua experiência no EAC, qual foi a edição que participou e, naturalmente, que vantagens sente que há em participar deste EAC? Primeiramente, digo que a edição em que participei foi a segunda edição de 2021. Eu digo que nessa trajetória acadêmica e profissional, porque já terminei a universidade faz tempo, no ano 2021, e tive a honra, no ano em que tive a terminar a universidade, de começar a trabalhar em contabilidade, num escritório de contabilidade. Durante a minha trajetória toda, acadêmica e profissional, digo que estou sob orientação do Dr. Santos. Por quê? Porque é uma pessoa que foi meu professor na universidade em todos os anos, desde o primeiro até o último ano, tivemos essa graça e encontramos-nos na ordem, mas para mim estar inscrito na ordem, porque eu sou membro estagiário desde 2021, foi mesmo sob orientação do Dr. Santos, que orientou-me, olha, tu estás a terminar a universidade, orientou não apenas eu, todos da turma, naquele ano que estávamos a terminar, estavam a terminar a universidade, inscrevam-se na ordem e vão fazer o estágio em ambiente controlado. No mesmo ano, eu faço inscrição na ordem, ativo a inscrição para fazer o estágio e também começo a trabalhar numa consultoria de contabilidade. O que é que eu digo? Que fiz uma conciliação do estágio com a prática dos trabalhos de contabilidade. No estágio pude beber muito, principalmente das operações especiais, alguns tratamentos contabilísticos que nós, no escritório, com a chefia, não tínhamos o controle. Dali eu, na hora em que assistia às sessões do estágio, aquelas dicas práticas do professor Adilson Fernando, que foi meu professor no estágio, eu implementava, levava no dia a dia para o escritório. Digo que isso enriqueceu-me muito, enriqueceu-me não só a mim, mas sim a equipa que trabalhava comigo na época. De lá para cá, tive um grande aproveitamento com tudo isto. Dizer que o estágio ambiente controlado só aperfeiçoou mais a minha praticidade no mundo da contabilidade, por conta também das práticas de lançamento, onde existiam colegas que não tinham o contato com um software de gestão, Primavera,
Eu tive a honra de estar já na mesma época a trabalhar também em contabilidade, mas pude auxiliar muitos colegas de como é que se faz um movimento contabilístico no software. Então, acredito que o estágio enriquece os estagiários nesse âmbito, no âmbito das práticas, de como é que se faz os registros, de como é que se dá tratamento a cada situação e também no âmbito do contato que o estagiário tem com o sistema de gestão software. Muito bem, então são essas as vossas experiências e quer para um, quer para o outro, Denilson Coutinho, qual é a recomendação que deixaria a outros jovens estagiários? Vale ou não vale a pena fazer o estágio? Vale sim, porque quando nós saímos da universidade, não saímos totalmente preparados para encarar o ambiente profissional da contabilidade. Precisamos de começar e o estágio é uma boa ferramenta de início, conforme eu disse. Haverão situações lá que o estagiário irá aprender de como é que funciona na prática, no ambiente profissional. Então, vale a pena, sim, todos os finalistas do curso de contabilidade ou cursos similares ingressarem para o estágio. Vale a pena, só tem a ganhar, nada a perder. E com essa nova dinâmica que a Ordem tem acertado com as universidades, é boa de implementar o estágio já como na grelha curricular dos cursos de contabilidade e os cursos de gestão. É muito boa, só irá de enriquecer mais a comunidade toda de contabilidade. Muito bem, muito obrigado. Nome Longuilo Capitão, qual é a sua recomendação e quais são as vantagens desse EAC? E, naturalmente, o seu comentário final sobre esse tema. Quanto à minha recomendação, queria dizer a todos aqueles que não têm oportunidade de estar numa instituição que tenha cooperação com a academia da OCPCA, como a Católica, a UANE ou o ISAF, que não têm o IAC lá, que façam um esforço de estar aqui na academia. Poderemos recebê-lo com todo gosto e daremos aqui o nosso máximo de modo a dar o respectivo suporte naquilo que é o desenvolvimento profissional como contabilista. As vantagens de estar aqui na academia da OCPCA ou fazendo estágio em ambiente controlado é que aqui terás uma visão mais amplificada daquilo que é a atividade contabilística. Aquela componente que está em falta na faculdade, que é o âmbito prático, a leitura do PGC ou do outro normativo internacional, aqui nós damos essas ferramentas para que o formando, de alguma forma, consiga exercer atividade com a excelência. Muito bem. Professor Santos, já agora, para finalizar, quais são as suas recomendações finais e palavras aqui para os nossos membros, jovens, não é? O que é que gostava de destacar aqui para o nosso público-alvo em jeito de remate final? Sim, primeiro aqui salientar, porque nós nesse momento aqui recebemos algumas críticas por ter terminado a inscrição há um tempo curto, é já recomendar às pessoas que querem realmente fazer o estágio ou que estão naquelas faculdades que o estágio não está incorporado naquilo que é o seu programa curricular, aproveitem neste momento estarem preparados, entregarem o processo à comissão de inscrição na ordem e logo que abram o estágio, aproveitam, façam logo a inscrição, não demorem tempo com isso. Eu ouvi dizer algumas pessoas a dizer que não fizeram a inscrição antecipadamente porque ainda não tinham o valor da inscrição, então vão preparando isso no vosso futuro. Quem tiver a terminar agora a licenciatura e queira entrar no mercado de trabalho, é melhor já estar a prever a participação no estágio, porque o estágio é uma ferramenta muito importante naquilo que vai ser a sua vida profissional em termos de contabilidade. É preciso saber que a contabilidade hoje é um mundo vasto, onde há várias transformações, quer a nível mundial, a nível nacional. A nível nacional, nós já estamos a pensar mudar com adaptação por referência das normas internacionais de contabilidade, alguma alteração no PGC. Também saber que a nível internacional já se fala na contabilidade sustentável, na contabilidade verde. Por isso, são algumas variantes hoje para quem está realmente interessado nessa profissão poder adquiri-lo durante o estágio ou então durante a convivência a nível profissional. Mas primeiro tem que passar por aqui, adquirir a carteira e consolidar os seus conhecimentos adquiridos durante a licenciatura
e vai ver que aqueles conhecimentos que adquiriu durante a licenciatura não é assim tão importante já para entrar no mercado de trabalho. Só com os conhecimentos que vai adquirir no estágio, vai então consolidar os dois conhecimentos, adquirido na licenciatura e adquirido no estágio, e vai lhe permitir então ter sucesso a nível profissional. É devidamente, como aqui recomenda, a atividade contabilística é uma atividade que requer aqui algum sentido ético profissional muito elevado para quem quer exercer. É necessário aqui dar o exemplo que um médico mata um doente, um contabilista mata uma empresa. E ao matar uma empresa, leva muita gente ao desemprego. Muito obrigado, professor. Ter então ao professor António Santos, coordenador do Estágio em Ambiente Controlado, mais uma vez vir ter connosco, falar-nos das novidades sobre o EAC. Deu muitas novidades, explicou que no final do segundo semestre de novembro, se correr tudo como previsto, arranca esta segunda edição de 2025 do EAC. Temos mais de 750 inscritos e que aqueles que não se conseguirem inscrever, para além de pedir desculpas, explicou que estão a ser tomadas medidas para que se possam inscrever o mais rápido possível, entre as quais a abertura de mais uma turma, não é, do EAC, com mais de 750 vagas, já a partir do início do próximo ano, estamos a dizer entre janeiro, né, e fevereiro, nesta altura, assim que terminar a primeira edição, que está ainda em curso, que está a decorrer, e aí então vai-se abrir mais uma turma. Então aqueles que não se conseguiram inscrever, daqui a mais 2-3 mesitos vamos ter novas inscrições, preparem-se e não deixem para o fim, uma vez que efetivamente temos muita gente a aguardar pelo estágio e mesmo que a OCPCA coloque 10 dias, é provável que uma procura superior à oferta é que essas inscrições esgotem em 24 horas ou menos, como agora tem estado a acontecer. Também é importante referir que o professor Santos explicou que há outras medidas que estão a ser tomadas neste momento. Por exemplo, aumentar a capacidade da nossa academia para efetivamente garantir que consigamos ter mais inscritos do que os atuais 750, porque a capacidade instalada só permite mesmo atender estes por causa da fase presencial em que se vem fazer os lançamentos. Então, vai-se trabalhar para conseguir aumentar o número, está-se a trabalhar nesse sentido, novas inscrições para breve e outras medidas estão a ser tomadas. Também aqui agradecer ao Noamilunguilo Capitão João e ao Denilson Coutinho. Obrigado, esperamos contar convosco em próximas ocasiões. Ok, obrigado. Obrigado, Dr. João. Que vieram aqui partilhar connosco a sua experiência. Agradecer também à professora Joana, que traz sempre a sua dinâmica positiva e a sua vasta experiência no EAC e que também se juntou a nós para esta edição. A todos, continuação de excelente quarta-feira. O Contas na Hora regressa, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 11 horas aqui na LAC e também no canal do YouTube da OCPCA 24 horas depois. Um abraço a todos, até a próxima. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.